em relação a Gabigol. Tratativas entre Cruzeiro e Gabigol não estão assinadas, mas o Cruzeiro segue como favorito para contratar o atacante, mesmo levando em consideração a proposta oficial que ele recebeu do México, que eu contei para vocês na sexta-feira ou no sábado, nos últimos dias, que eu conversei com uma pessoa que trabalha com o Gabigol. Essa pessoa se referiu a uma proposta do México de um clube grande de lá, com muito apetite, foi essa a expressão usada, mas eu não banco, mas eu diria para vocês que a chance de o Gabigol abrir mão da proposta de 3 milhões de reais do Cruzeiro para jogar no México é pequena. Rafael Santos está dizendo que o Gabi, perguntando se o Gabi é do cabuloso, eu digo que hoje o Cruzeiro é o grande favorito para contratá-lo, proposta de 3 milhões de reais por mês, 2 milhões de salário, 1 milhão de reais de luvas por temporada, tá bom? Felipe Soares, boa noite, Nicola. Nomes de centroavante ideais para o Palmeiras e para o Flamengo. Pedro Raul, meu Deus. Gilberto, meu Deus. Thiago Galhardo, meu Deus. Renato Kaiser, Henrique Dourado e Pablo do Atlético Paranaense. Bons nomes, não é mesmo? Não, Felipe, não. Todos reprovados, tá bom? O Alan Marques está por aqui. O Flamengo tem de trazer a reposição para o Gabigol, concordo. Especularam o nome a CNN de Portugal, falou em Arthur Cabral. Vou mandar mensagem pro Pitombeira para ver se o Pitombeira me conta alguma. Pitombeira, boa noite. Tudo em ordem? CNN de Portugal falando em Arthur Cabral no Flamengo. Cara, confesso que eu não sei se o Flamengo não deveria pensar em jogadores melhores. Enfim, cara. Vendas do Flamengo para equilibrar as contas. A pergunta do Átila Zapata, absolutamente pertinente, sim. O Flamengo vai precisar vender jogador. Uma possibilidade real é do Wesley, tá? Que quase se mudou para a Atalanta na metade do ano. Existe o namoro do futebol europeu e a tendência é que saia negócio, sim. O Marcos Ferreira está perguntando se Lohan pode ser trocado pelo Antony, do Manchester United. Eu perguntei para o Júnior Pedroso sobre esse tema. O Júnior garantiu que não há nenhuma chance e que o Antony continua no United, até porque houve uma mudança de técnico. E com a chegada do Rubem Amorim, na teoria, tudo começa do zero, tá? Priscila Pedroso, escrevi aí no segundo semestre. Escreve aí. No segundo semestre de 2025, Neymar no Flamengo, depois você me cobra Sorocaba, São Paulo. Acho que é uma previsão bem pé no chão, bem plausível. O Humberto Júnior quer saber sobre Claudinho do Zenit. Ainda tem conversa com o Flamengo e o JJ e o Oscar. Deixa eu falar sobre o Jorge Jesus. No vídeo de hoje cedo, eu contei que o BAP, que é o candidato com mais chances de vitória na eleição marcada para 9 de dezembro, apesar de ser oposição, o BAP é apaixonado pelo Jorge Jesus. Ele é encantado com o Jorge Jesus. Ele fala do JJ, lembra da passagem do Jorge Jesus, lembra de uma série de situações e se encanta com o cara. Posso assegurar também que o BAP e o Jorge Jesus trocam mensagens de WhatsApp com alguma frequência, tá? E nessas mensagens, o JJ já disse até para o BAP que o seu novo contrato com o Al Hilal, que se encerra na metade do ano que vem, não tem multa rescisória. Havia uma multa de 40 milhões de reais no contrato anterior. A pedido do Jorge Jesus, essa multa foi retirada do contrato. O JJ entendeu que dificilmente seria demitido, mas que ele não queria o risco de ter de pagar uma multa se precisasse sair. Então ele fez essa exigência e o pessoal do Al Hilal aceitou. Isso significa que o JJ pode pintar no Flamengo em janeiro? Eu não acredito ainda que o BAP vença a eleição. O mais natural é que ele termine a temporada na Arábia Saudita, até porque está concorrendo a vários títulos. É grande a chance de o Al Hilal fazer uma temporada tão boa nesse ano 24-25 quanto fez na temporada 23 e 24, e a partir daí, na metade do ano que vem, o JJ ficaria livre para o Flamengo. Tem até mais uma informação sobre o tema. O Gabriel Skinner, que é sobrinho do BAP e trabalhou no Flamengo também por conta do BAP, recentemente o Gabriel Skinner chegou a se reunir com o Jorge Jesus, tá? O Kennedy, eu nunca ouvi falar sobre esse tema, mas o que eu ouvi é que o Quadrado quer jogar no futebol brasileiro. E ligou para o Alexandro, que é seu parceiro de Juventus. O Alexandro e o Quadrado jogaram muitos anos na Juve, da Itália, e ele pediu para que o Alexandro fizesse o meio-campo para que, eventualmente, o Quadrado pudesse ser contratado pelo Flamengo. O vínculo dele na Atalanta se encerra em junho do ano que vem. Ele não vem sendo aproveitado pela Atalanta, joga muito pouco, e uma rescisão de contrato de forma amigável no meio do ano não seria algo difícil, tá? Vamos para as informações
Deixa eu só responder uma pessoa aqui extremamente importante, inclusive é uma fonte sobre as notícias do Everton Araújo. Não, por quê? Sobre as notícias do Everton Araújo. Só um detalhe, pessoal, o Gabigol treinou normalmente com os demais jogadores nas atividades desse final de semana, sábado e domingo, pensando no duelo aí contra o duelo com o Cuiabá na quarta-feira. O atacante tem chance de ser relacionado para o jogo contra o Dourado. A situação está nas mãos do vice-presidente de futebol, Marcos Braz. É ele que está resolvendo toda essa situação junto ao jogador e também empresário do atleta, que se chama Júnior Pedroso. Vamos para o Everton Araújo? Vamos lá, galera, porque eu vou aqui desmembrar toda a situação contratual desse jogador que, repito, tem o menor salário do atual elenco. Vamos só contextualizar toda a história do Everton Araújo e como ele chegou ao Flamengo. Lembrando que o Everton Araújo era barbeiro, ele mesmo já falou sobre isso, sobre essa volta por cima na vida dele, um garoto sensacional, super humilde, tranquilão, todo mundo fala, cara, o Everton Araújo é tranquilaço, nada tira o cara do sério, muito pelo contrário, extremamente focado, só pensa em jogar futebol, enfim, vamos lá para o Everton Araújo. Chegou ao sub-20 do Flamengo no começo de 2022, ele pertencia ao Volta Redonda, estava na categoria de base do Volta Redonda, inclusive Volta Redonda é um clube aqui do futebol carioca que revela muitos jogadores bons, tá? Parabéns ao trabalho do Volta Redonda. Na ocasião, quando o Flamengo pegou por empréstimo Everton Araújo, o Flamengo comprou 30% dos direitos econômicos pelo valor de 300 mil e deixou uma opção de compra em contrato por mais 40%. Ou seja, o Flamengo pegou por empréstimo Everton Araújo na ocasião e comprou 30% do jogador por 300 mil reais. E deixou uma opção de compra por mais 40%. Eu estava aqui olhando, pesquisando Everton Araújo, e no dia 5 de agosto de 2022, eu noticiei a seguinte situação envolvendo o Everton Araújo. O Flamengo acertou junto ao Volta Redonda a renovação do empréstimo do meia Everton Araújo, na ocasião com 19 anos, e o novo empréstimo iria até 31 de janeiro de 2023. O Fla crê que Everton será um dos principais jogadores da equipe na próxima Copinha. Cara, eu fico até arrepiado, porque na ocasião eu já estava acompanhando o Everton Araújo e via que ele tinha um potencial absurdo, e o Flamengo também via esse potencial. E quando eu noticiei isso lá no Twitter, vários comentários questionando, será que joga mesmo? Não joga nada, vi alguns jogos, não joga nada, não é isso tudo, beleza. O tempo passou, o Flamengo foi e decidiu comprar o jogador. Ele foi se destacando, crescendo muito. Em 2024, o Everton ganhou notoriedade quando fez um gol nos minutos finais contra o Atlético Paranaense, ainda nos tempos de Tite. Vocês vão se recordar disso. A comissão técnica de Tite na ocasião era apaixonada por Everton Araújo, embora botasse muitas vezes o Alan na frente do Everton Araújo. E repito, para mim foi um grande erro do Tite na passagem dele pelo Flamengo, que ele não soube aproveitar os garotos destaques. Everton Araújo, Matheus Gonçalves, o próprio Lohan também. E aí veio o Felipe Luiz. E o garoto ganhou ainda mais destaque, ainda mais moral, ainda mais oportunidades. E hoje, galera, as informações contratuais do Everton Araújo é o seguinte, o contrato dele com o Flamengo hoje é o seguinte: o Fla contratou o volante junto ao Volta Redonda por empréstimo e, na ocasião, tinha uma opção de compra. Depois do jogador se destacar, a diretoria exerceu a opção de compra e investiu o seguinte valor: R$1.100.000, é isso mesmo, por 70% dos direitos econômicos do atleta. Hoje o Flamengo é dono de 70% de Everton Araújo e gastou apenas R$1.100.000. O Volta Redonda manteve 21% do atleta e 9% é dos empresários do jogador. O salário de Everton Araújo hoje é o menor do atual elenco profissional do Flamengo. O Everton Araújo tem 21 anos e ele tem o menor salário do atual elenco. Inclusive, ele ganha bem menos que o próprio Carlinhos, que chegou recentemente, era um jogador do Nova Iguaçu. O Carlinhos chegou com um salário maior
do que o Everton Araújo. Eu não vou falar aqui exatamente quanto o Everton Araújo ganha, porque foi um pedido da pessoa do Flamengo, que me contou toda essa situação. Mas o que eu posso garantir para vocês, se a gente for levar em consideração o ano todo, 12 meses mais 13º, o Flamengo não gasta com salário com Everton Araújo nem 300 mil reais. Só para vocês terem noção de quanto ele está ganhando atualmente. É um salário patamar sub-20 ainda. Porque quando ele foi comprado junto à Volta Redonda, ele ainda estava no sub-20. Isso precisa ser dito. Então não é uma injustiça que comete com o garoto. Não é isso. Não é isso. Ah, é uma injustiça da diretoria. Não, não é isso. Não tem nada a ver, não é culpa da diretoria, não. Faz parte do processo. O próprio João Gomes, na ocasião, antes de ser vendido, ele ganhava bem menos que os demais jogadores e ele já estava se destacando. Inclusive, o Everton Araújo, na minha concepção, ele está seguindo os mesmos passos do João Gomes, inclusive é a mesma posição. Hoje, o salário dele é tão baixo que a multa rescisória dele também é baixa. A multa rescisória para o mercado do exterior, 40 milhões de reais. Isso dá em torno de 7 milhões de euros, vamos botar aí. É a multa rescisória. Qualquer clube europeu que queira contratar o Everton Araújo, eu tenho certeza que tem 7 milhões de euros para pagar à vista e levar o jogador. Só que, para levar o jogador tem que dar ok, os empresários têm que dar ok. Não é assim, chegar, paga a multa rescisória e leva, não. Só paga a multa rescisória se o jogador quiser ir para tal clube. E o jogador quer renovar no Flamengo. E diante de todo esse sucesso do Everton Araújo, nessa temporada, ele já tem 21 jogos e um gol no time profissional do Flamengo. Muita coisa está acontecendo na vida desse garoto. Ele acabou de entrar, inclusive, na empresa que agencia a carreira do Vinícius Júnior, por exemplo, e do Lucas Paquetá, jogadores de alto nível. É a empresa chamada Rock Nation, que foi comprada recentemente pelo rapper Jay-Z. Inclusive, ele está nessa empresa agora. E há quem diga no Flamengo também que o Bayer Leverkusen já sondou o jogador, o Atlético de Madrid já sondou o jogador, o Borussia Dortmund já sondou o jogador. E diante de todo esse sucesso, o Flamengo está se vendo obrigado, entre aspas, a correr para renovar o contrato do jogador, para não ter nenhum risco de perder o jogador. Inclusive, só dando os créditos, quem deu primeiro que o Flamengo tenta a renovação de contrato e quer renovar o contrato de Everton Araújo foi o repórter Marcos Coelho, da Rádio Tupi. Em cima disso, eu fui apurar toda essa situação. E aí, o Flamengo já teve uma primeira reunião na semana passada com os representantes, os novos representantes do atleta, e vai ter agora, nessa semana que está entrando, uma segunda reunião para fechar, alinhar tudo. Eles querem correr para poder acertar essa renovação de contrato, dar um aumento salarial para um jogador, aumentar o contrato dele até dezembro de 2028, com a possibilidade de estender até dezembro de 2029, através de metas estabelecidas em contrato, e, obviamente, aumentar também a multa rescisória desse atleta. Então, hoje, o Everton Araújo custa muito pouco ao Flamengo, no ponto de vista salarial, está se destacando bastante, está chamando a atenção de vários clubes do exterior, o que é normal. Mudou de empresário, não. Entrou na empresa que agencia a carreira do Vinícius Júnior, uma empresa super conceituada, porque os empresários antigos continuam sendo parceiros dessa empresa, e agora está muito próximo de assinar a sua renovação de contrato. O atual vínculo dele vai até dezembro de 2026, e aí o próximo compromisso, válido até dezembro de 2028, com a possibilidade de estender até dezembro de 2029. Essa é a situação contratual do Everton Araújo. Então, diante de toda essa situação, de todos esses fatos, eu acho que a atual diretoria, está certa em correr para renovar o contrato, independentemente de quem ganha a eleição em dezembro. E eu quero a opinião de vocês. Então é isso aí, pessoal. Ficamos com o vídeo de hoje, desta segunda-feira. Notícias atualizadas do Flamengo. O que você achou delas? Deixa no comentário a sua opinião. Não esqueça de deixar também o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação.